Bom dia, crianças! Que alegria estarmos mais uma vez reunidos aqui para aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus, né? Bom, antes de começar a nossa história, antes de começar a nossa escola dominical, nós vamos orar ao Senhor, pedindo para que Ele derrame sobre nós a sua bênção e nos faça entender da sua palavra que será ensinada hoje. Vamos fechar os nossos olhinhos. Vamos agora orar, falar com Deus, o Senhor Criador, as mãos unir e os olhos fechar para falar com Deus. Muito bem. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais esse dia. Obrigada por esse dia tão gostoso que o Senhor mesmo nos dá. Obrigada pela noite de descanso e te pedimos agora, Senhor, fica conosco, nos ensine da Tua palavra, que nós possamos aprender mais de Ti e fazer a Tua vontade, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom, crianças, agora vamos louvar a Deus bem bonito com esses dois cânticos, tá bom? E logo após os cânticos, nós vamos começar a nossa história. 1, 2, 3, palavrinha! Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Ama o papai, ama a mamãe, grande irmão, pequena irmã. Ama a mim, ama a ti, Jesus ama todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Jesus ama cada um, cada um.
ama a todos. Ama o papai, ama a mamãe, grande irmão, pequena irmã. Ama a mim, ama a ti, Jesus ama a todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama a todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama a todos. Jesus ama a todos. Jesus ama a todos. Bom, crianças, o tema da nossa aula de hoje é sobre a temperança. Então, eu vou ler um versículo para vocês que se encontra em Tito 1:8. Tito 1:8 nos diz assim: antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Então, nós estamos falando sobre a temperança. O que é temperança? O que é ser temperante, né? É aquela pessoa que exerce autocontrole sobre a sua vida, né? E Deus quer que nós tenhamos esse controle, Deus quer que nós tenhamos esse domínio próprio. A temperança é um dos frutos do Espírito que nós aprendemos nas aulas aí de domingos anteriores, né, sobre os frutos do Espírito. E aí nós vimos vários frutos do Espírito, né? Longanimidade, benignidade, mansidão, o amor, né? Dentre outros. E hoje nós estamos vendo um pouquinho sobre a temperança. Então, para ilustrarmos o nosso tema de hoje, nós vamos ver um pouquinho sobre o Daniel, né? Daniel, ele é um exemplo de uma pessoa que foi temperante, né? Por que ele foi temperante? Porque ele resistiu, renunciou àquilo que não era bom para ele. Ele teve autocontrole sobre sua vida, mas não por ele próprio, né? Porque nós sabemos que quem nos guia é Deus. Então, através do Espírito Santo de Deus, ele teve esse autocontrole, né? Ele teve esse discernimento. Então, o rei Nabucodonosor da Babilônia, ele atacou Jerusalém e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens. E todos esses jovens deveriam ser inteligentes, ser capazes de servir no palácio. E aí, o rei mandou também que recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que o rei. E depois de 3 anos de preparo, esses jovens eles deveriam começar o seu serviço no palácio. Entre os que foram escolhidos naquela época estava Daniel, Ananias, Misael e Asaías. Todos eles eram da tribo de Judá. Mas, olha só, Aspenaz, eles lhe deu outros nomes, né? Que era Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as iguarias do rei, ou seja, ele não bebeu do mesmo vinho e ele não comia as mesmas comidas. Então, pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse que ele não se contaminasse, ou seja, ele não queria se alimentar com essas comidas. Mas Aspenaz disse que o rei tinha mandado, né? Então, o rei que tinha mandado ele comer aquilo, o rei que tinha resolvido isso. E se ele notasse, né, que eles não estavam comendo, que eles não eram fortes e sadios, eles seriam culpados. Então, Daniel foi falar com a guarda, que ficou encarregada de cuidar dele e dos outros também, e pediu para que eles fizessem uma experiência com eles, né? Daniel pediu. Durante 10 dias, dê-nos somente legumes para comer e água para beber. E aí, no fim desses 10 dias, você pode fazer uma comparação entre nós e os outros jovens que comem da comida do rei. E aí,
Dependendo de como a gente estiver, né? O Senhor fará o que você quiser. E aí, então, esse guarda, ele concordou com Daniel mas os outros jovens, né, os outros 4 jovens, eles comessem, né, só legumes e bebessem água. E aí, gente, será que o que aconteceu com Daniel e com seus amigos? Será que deu certo? Bom, então, esses jovens, passados esses 10 dias, né, esses 4 jovens, eles estavam mais sadios e mais fortes do que aqueles outros jovens que comiam da comida do rei. E Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo, né, dos escritos e das ciências dos babilônicos. Mas, para Daniel, Deus também deu o dom para ele de explicar as visões, explicar sonhos. Então, no fim dos 3 anos de preparo, o rei Nabucodonosor, ele tinha marcado para que os jovens fossem até a presença do rei, até a presença dele. E aí ele falou com eles que, dentre eles, não havia quem se comparasse com Daniel, com Ananias, com Misael e com Azarias. Por isso, eles ficariam ali trabalhando no palácio. E todas as vezes que o rei perguntasse a respeito de qualquer assunto que exigisse a inteligência ou o conhecimento deles, ele descobria que os 4 eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios e adivinhos que tinha na Babilônia. Olha só. Então, Deus, ele foi muito bondoso e muito poderoso aí, né? Deus não permitiu que os filhos dele passassem vergonha. Mas por quê? Porque eles ficaram debaixo da vontade de Deus, né? Eles ouviram a voz de Deus e eles também falavam com Deus, né? E ele não se contaminou com as iguarias do rei Daniel e nem os outros, né? Então, Deus deu essa capacidade para eles renunciarem àquilo que não era agradável ao Senhor. E eles tiveram a vitória nisso. Então, eles foram temperantes. Lá na Bíblia, em Pedro, né? Pedro, 2 Pedro, aliás, né? 2 Pedro, eu só não anotei aqui o versículo, 1 Pedro, né? No versículo 5 e 6, desculpem, crianças, está escrito assim: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade e com a fraternidade o amor, né? Porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Também, crianças, nós temos mais um exemplo lá na Bíblia, que não é só esse exemplo de Daniel, né? Nós temos o exemplo de quando Jesus ele foi tentado lá no deserto, quando ele ficou, né, no deserto após ele ser batizado, e o Espírito Santo o levou até o deserto para ele ser provado, um lugar que não tinha nada para comer nem beber, né? Porque nós sabemos que o deserto é um lugar assim, é seco, é árido, não tem água, né? Então, apesar de Jesus ser filho de Deus, ele era homem normal como nós. E Deus enviou ele para lá, né? Para o deserto. E aí, lá ele foi tentado pelo inimigo. Então, o inimigo, vendo que Jesus já estava fraco, né? De estar muitos dias lá, fraco, com fome, e aproveitou esse momento para tentar Jesus. E falou assim: se és verdadeiramente, né? Se és filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus, vendo que o inimigo queria tentar ele para que ele desobedecesse o Pai, ele não caiu nessa cilada do inimigo, né? Ele foi temperante. Por quê? Porque ele exerceu o autocontrole. Por mais que ele estivesse ali com fome, com sede, ele não caiu
nesta cilada do inimigo, né? Ele não foi vencido e Jesus, ele obedeceu ao Senhor. Então, depois, ele foi tentado mais uma vez. O inimigo não se deu por vencido e tentou Jesus de novo. Quando Jesus estava ao ponto mais alto do templo de Jerusalém, ele disse assim: se és filho de Deus, te jogue aqui de cima, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Olha só, crianças, viram? O inimigo também conhece a palavra, né? Ele usou o Salmo 91. Ele queria que novamente Jesus fosse, que Jesus desobedecesse, mas Jesus não desobedeceu. E mais uma coisa, se Jesus se jogasse, Deus poderia guardá-lo, né? Todos veriam que ele era filho de Deus e aí ele não ia precisar morrer na cruz, né? Jesus não sofreria o que ele sofreu, mas esse não era o plano de Deus. O plano de Deus era que Jesus morresse na cruz para acabar, né? Para acabar com o pecado, né? Para vencer a morte e que ele ressuscitasse, né? Então Deus tinha outros planos, né? É claro que o inimigo não queria isso, ele queria acabar com o plano de Deus, mas ele sabia que ele seria vencido na cruz. Mas Jesus não caiu nesta, né? Jesus também falou para ele: também sabia que está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus, né? Jesus também falou de um versículo que se encontra lá no começo da Bíblia, em Deuteronômio 6,16, né? Mas o inimigo, ele não queria perder a oportunidade de ficar tentando Jesus, né? E levou Jesus a um lugar, a um monte bem alto, e mostrou todos os reinos que tinha ali, toda a glória, né? E disse para Jesus: eu te dou todos os reinos, tudo, se você me adorar. Olha só, crianças, mas Jesus, mais uma vez, ele falou: retira-te daqui, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso, o inimigo ele foi embora, né? Jesus foi tentado três vezes e ele disse não, usando a palavra de Deus, né? Então, depois dessa prova, vieram os anjos e serviram Jesus. Então, Jesus ele resistiu a todas as tentações. E nós não somos diferentes, viu, crianças? Nós também. Nós devemos ser temperantes, ou seja, nós devemos fazer o que Deus quer, né? Que é que tenhamos o domínio próprio, né? Porque esse fruto, ele capacita o crente para se renunciar da impiedade, né? Renunciar aquilo que não agrada a Deus, ou seja, deixar de lado, né? E aí, quando a gente deixa de lado o pecado, deixa de lado a desobediência, né? E começa a agradar ao Senhor, ele nos faz vencedores, né? Porque nós nos submetemos à vontade de Deus. E é isso que nós devemos fazer, né, crianças? Nos submetermos à vontade de Deus. Olha só, que está escrito lá em Romanos 8, versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas que é da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que não estão na carne não podem agradar. Os que estão na carne, aliás, não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então, nós, graças ao nosso Deus, nós temos o Espírito de Deus habitando em nós, né? E é esse mesmo Espírito que nos dá esse discernimento, né? Nos faz sermos temperantes, sendo mansos, nos faz ter amor, ter fé, né? Acreditar. Não é verdade, crianças? É isso aí.
Então nós temos que sempre nos espelhar na palavra de Deus, sempre buscar fazer a vontade do nosso Senhor. Tá bom, crianças? Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês guardem o coração de vocês na palavra de Deus, obedecendo a Deus, obedecendo aos seus pais, tá? Fazendo a vontade de Deus, tá bom? Agora nós vamos para mais um louvor e assim nós vamos encerrar logo após a oração. Eu vou colocar mais um louvor e aí a gente vai encerrar com o louvor. Mas antes nós vamos orar, tá bom? Vamos então mais uma vez fechar os nossos olhos e falar com o nosso Deus. Pai Todo-Poderoso, Pai de amor, Pai de bondade, Pai de misericórdia, nós louvamos a Ti, Senhor, e Te agradecemos porque o Senhor nos deu o Teu Espírito, Espírito que habita em nós e que nos faz ter esse discernimento de fazer as coisas que agradam a Ti e de não fazer o mal. Que o Senhor nos ajude a cada dia a fazer a Tua vontade, a não desobedecer os nossos pais, a obedecer a Tua palavra, a guardar no nosso coração a Tua palavra, né? Que nós possamos vencer as tentações que o mundo nos oferece, Senhor. Nos ajude, ó Deus. Cuida de nós, ó Pai. Cuida da nossa família. Nos dê um domingo na Tua presença, que nós possamos logo mais tarde assistir o culto, Senhor, ouvir a Tua palavra, que nós possamos aplicá-la no nosso coração, no nosso dia a dia. Ensina-nos, ó Deus, a cada dia a Te amar mais, a querer estar perto de Ti, Senhor. Obrigada por tudo, ó Deus. Mais uma vez fica conosco. É em Teu nome que oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém. 1, 2, 3 palavrinhas! Eu vou louvar o Senhor, eu vou louvar o Senhor, eu vou louvar o Senhor de todo o meu coração. Eu vou louvar o Senhor, eu vou louvar o Senhor, eu vou louvar o Senhor de todo o meu coração. Por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz, porque irá fazer, vou louvar de todo o meu coração. Eu vou louvar o Senhor, eu vou louvar o Senhor, eu vou louvar o Senhor de todo o meu coração. Eu vou louvar o Senhor, eu vou louvar o Senhor, eu vou louvar o Senhor de todo o meu coração. Por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz, porque irá fazer, vou louvar de todo o meu coração. Eu vou louvar